E nesta manhã, o Senhor tem colocado no meu coração um texto para compartilhar com os irmãos. Como diz Rebeca Nolasco, com a quantidade de slide que eu passei, é bem provável que eu não termine. Mas o Senhor tem falado ao meu coração com esse texto. E eu quero pensar nesta manhã sobre a alegria de suportar as falhas dos outros. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ao mesmo tempo que é contracultural. Porque nós estamos em um tempo que as pessoas não querem suportar nada dos outros, né? Muito menos a falha dos outros. Nós temos um DNA gladiador, que a gente não suporta o erro dos outros. Mas Cristo nos ensina, porque o nosso Senhor, Ele veio a este mundo não para agradar a si próprio, mas para fazer a vontade do seu Pai. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Nesta manhã, a minha proposta é estudar com os irmãos os 7 primeiros versículos. Vamos ler assim a palavra do Senhor. Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém e amém. Deus, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler nesta manhã. E o nosso pedido é que o Senhor nos conceda a iluminação da mente e do coração para compreendermos e igualmente aplicarmos essa palavra em nossas vidas. Encoraja-nos, essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O livro de Romanos, irmãos, é um livro fantástico. Diga-se de passagem que é a carta mais longa que nós temos do Êxodo. Esta carta do apóstolo Paulo, que fora escrita a despeito ou durante o período da sua terceira viagem missionária, isso quer dizer, a volta de 57 a 58 depois de Cristo, nesse período em que Paulo escreve, e ele está escrevendo a uma igreja, diga-se de passagem, das poucas que não foram estabelecidas por ele, não foram organizadas por ele. Inclusive, alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo sequer foi a esta igreja. Contudo, ele manifesta o interesse de ir a esta igreja, assim, no capítulo 1. O que a gente vê aqui é que Paulo foi, de alguma forma, informado do estilo de vida que a igreja da Roma estava vivendo. E Paulo, sendo informado de como a igreja estava operando, o que Paulo faz? Ele, pela orientação do Espírito Santo de Deus, ele escreve esta igreja. Essa igreja é uma igreja incomum. Essa igreja é uma igreja formada por gentios, por judeus, por gentios convertidos. Era uma igreja de grande tensão,
do ponto de vista cultural e religioso, porque os judeus tinham uma forma de ver a igreja, o cristianismo e Jesus, os gentios convertidos ao cristianismo igualmente, cada um com a sua bagagem de experiência social, reunido em um lugar. Qualquer coisa parecida como nós aqui não é mera coincidência. Aqui nós temos gente de Salvador, da África, né, de São Paulo. Aqui tem gente de bocado de lugar, né? Deixa eu ver, bocado de lugar. Cada um de nós, de alguma forma, com uma vida cristã fundamentada em doutrinas diferenciadas dentro da nossa construção cristã, até o dia de hoje, em que agora todos nós, debaixo desse teto, precisamos estar reunidos em torno de uma só visão, de uma só doutrina, nesse pressuposto, submetidos a uma só instrução. E isso dá problema, porque cada um pensa de forma diferente. Então era essa tensão que estava existindo dentro da igreja de Roma. Porque, irmãos, o que a gente não pode pensar ou esquecer é que Roma, por ser império ou centro do império, ele era marcado por várias diversões ou várias diversidades, desde o ponto de vista cultural até político. Havia simplesmente uma diversidade, e toda essa diversidade também estava dentro da igreja. E isso, irmãos, criava animosidade, porque uns queriam guardar os dias, outros achavam irrelevante guardar os dias, uns queriam comer carne de porco, outros achavam que era pecado comer carne de porco, uns queriam fazer A, outro queria fazer B, outro queria fazer C, e o negócio pegava. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo pega na igreja de Roma que a gente precisa ajudar os irmãos. E aí Paulo escreve. Mas percebe, irmãos, quando eu digo anteriormente que qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, é porque nós somos homens. Amados, a filosofia moderna frequentemente enfatiza o relativismo dentro do contexto social nosso. O que isso quer dizer? Para a filosofia moderna, não há verdade absoluta. Então, cada um pode se estabelecer na sua verdade. Dentro desse pressuposto da filosofia moderna, enfatizam também a questão do individualismo. Qualquer coisa como não abrir mão dos meus direitos em favor dos meus irmãos, ou seja, priorizando o desejo e a opinião pessoal, ou seja, querendo viver uma fé cristã totalmente subjetiva. Ou seja, é da forma que eu entendi, é da forma que eu acho, é da forma que eu quero que eu vou viver. Isso, dentro desta cultura atual e a filosofia atual, é normal. É o que as pessoas querem viver. Só que quando a gente pega Romanos capítulo 15, versículo de 1 até 7, nós vemos um contraste. Simplesmente, Paulo ele vai estabelecer aqui contraste a esses valores de relativismo e de individualismo. O que Paulo ele fala e contesta é simplesmente dizendo aos cristãos: vocês precisam suportar a fraqueza do mais fraco, fraqueza do outro, e viver em unidade. Percebe que Paulo não está falando aqui, dona Lica, Paulo não está falando de vocês que são mais santos, porque não tem nada a ver com a pseudo-santificação, de separação. Paulo está falando de vocês que são mais fortes. Isso fala de maturidade, de conhecimento. Devem, de alguma forma, suportar as fraquezas dos mais fracos. Por quê? Porque tanto os fortes quanto os fracos continuam sendo pecadores.
Então Paulo não está, de alguma forma, destacando uma classe em detrimento de outra. Paulo só está responsabilizando uns mais do que os outros, porque você que está de pé precisa cuidar para não cair, mas agora você que está caído precisa se levantar, e você que está de pé precisa ajudar a levantar aquele que está caído. É só a responsabilidade que Paulo está aqui estabelecendo para nós. E isso se torna um desafio para a igreja do nosso tempo. Porque os nossos dias, infelizmente, as pessoas querem viver a vida cristã montada, sentada no eu do seu coração. E o desafio para a igreja atual é reafirmar a centralidade da verdade bíblica. E diga-se de passagem, foi o que Jesus se concentrou para aguentar o que aguentou. Você vai ver mais na frente no texto. Nós precisamos promover uma comunidade, uma igreja que valoriza um ao outro, em vez de uma mentalidade do eu, centrada no eu. Eu faço, eu sei, eu que digo, eu que, e eu que, e eu que. Irmãos, sobre o eu, havia um anjo caído que disse: eu vou fazer um trono acima do Senhor, e eu vou assentar nele. Na verdade, ele nem chegou de fazer o trono, nem assentou, ele foi escorraçado do céu. A gente precisa cuidar com o eu. A nossa vida cristã, o pressuposto da nossa maturidade e conhecimento, dos nossos anos da igreja, não é para assentar o eu, é para que ele cresça e eu diminua. Paulo, ele escreve à igreja de Roma para promover, irmã Eliane, unidade entre os cristãos. Paulo, ele escreve enfatizando a necessidade de todos estarem unidos, com aceitação mútua e no amor, como que fundamental para a fé cristã. Em Romanos, o que a gente vê, Paulo dizendo no primeiro versículo, Paulo, ele escreve dizendo aos fortes que eram tão falhos quanto aos fracos. Só que Paulo tinha uma estratégia a escrever aos fortes. A estratégia de Paulo era começar a mudança necessária dentro do povo por aqueles que eram mais maduros. Então você e eu, que já estamos aqui nessa jornada da fé há mais tempo, nós temos uma grande responsabilidade de ajudar e fortalecer os mais novos. Paulo chega a dizer, vocês que são fortes, vocês que já têm mais conhecimento, vocês que já têm mais dias, vocês são incumbidos de dar a esses mais novos uma direção, uma paz, um relacionamento que exalta o nome do Senhor. Então eu e você que já temos mais tempo de banco de igreja, a nossa responsabilidade é muito grande para com aqueles que estão chegando agora. Nós não podemos desencaminhá-los com a nossa postura, com os nossos comentários, com os nossos ideais. Nós precisamos encorajá-los. E diga-se de passagem, escreve isso no seu coração. Quem não encoraja, desencoraja. Você e eu, se não nos prestarmos a esse trabalho que Paulo escreve aqui, de encorajar os mais novos, nós vamos desencorajá-los. É automático. Então, as nossas tensões dos nossos dias, da nossa igreja, podem não ser as mesmas que prejudicou a igreja de Roma no primeiro século. Mas, no nosso meio, muitas falhas e divisões desnecessárias, que deveria ser cuidada simplesmente com uma consciência mais ávida daquilo que Paulo está ensinando. Vocês que são mais fortes, vocês precisam cuidar dos mais fracos. Sabe, irmãos, por que isso não acontece? Talvez você me pergunte.
Por que nós que somos mais fortes, do ponto de vista da expressão de Paulo, não temos, assim, tanta facilidade de encorajar os outros? É que nós nascemos, infelizmente, com um talento muito especial, MLN. Nós nascemos com o talento, pastor Francisco, de identificar o fracasso do outro e apontar. Isso é natural no ser humano. Ninguém ensina o ser humano a fazer isso. Agora, nesse identificar a falha do outro e apontar, o ser humano só esquece de olhar para as suas próprias falhas. É por isso que a gente acha que não precisa encorajar o outro. Até porque nós estamos ocupados demais a identificar a falha do outro. E aí a gente diz, esse é crente, esse não é crente. Esse não é. A gente precisa, amigo Dilton, estar fortalecidos no Senhor. Enxergar a nossa debilidade, buscar força no nosso Senhor e encorajar aos outros. Irmãos, você não tem ideia, mas quando o sábio, ele escreve em Provérbios, de que a dissensão, Deus odeia a dissensão no meio do corpo de Cristo, isso é muito sério. É porque surge dissensão porque nós nos omitimos a fortalecer o outro. Porque se a gente para e entende a nossa responsabilidade de encorajar o outro, não temos tempo para conversinhas de desmotivação no ouvido dos outros. Então, talvez você me pergunte, o que nós vamos aprender para nos encorajar a suportar com alegria as falhas dos outros, à luz desse texto? Primeiro, nós precisamos compreender o verso 1, vai nos dizer que nós somos chamados a amar, ao amor. Isso é perfeito. Olha o que diz aqui o verso 1. Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar. Temos o dever. Você pode grifar essa parte na sua Bíblia. Temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Também você pode grifar aquela parte, em vez de agradar a nós mesmos. Irmãos, somos chamados ao amor. E como cristãos, nós devemos amar uns aos outros. O que significa para os fortes amar uns aos outros? Suportar as falhas dos fracos. Amar uns aos outros para o cristão significa dizer suportar as falhas dos fracos. Isso é tão sério, porque não amar uns aos outros. Estou gostando do amigo Dilton, hein, com a sua caneta L'Horizonte, muito bem, amigo Dilton. Então repare aqui, irmãos, que chega a ser pecado nós negligenciarmos, amigo Eliseu, nós negligenciarmos o amor cristão ao outro. Percebe que o cristão, ele não está obrigado, irmãos, a priorizar dias, achar que esse dia é do Senhor e aquele dia não é. O cristão não está obrigado a celebrar festas. O cristão está obrigado a amar o outro. E o amor ao outro não é retórica, não é platônico. Amor ao outro é prática, é ação. Olha o que Paulo escreve em Romanos 13:8. Ele vai dizer: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, excepto o amor com que vós ameis uns aos outros, para que ame ao próximo. Para aquele que ame ao próximo, cumpriu a lei. Para aquele que ama ao próximo, cumpriu a lei. Então, meu irmão, repare uma coisa. O que, irmãos, devemos ao outro? Amor. E esse amor, ele é traduzido
O amor pelo qual Paulo está dizendo aqui que nós precisamos, ou que nós fomos chamados a ter no nosso relacionamento cristão, não é amor de eu te amo, Delmira, eu te amo, Ingrid, eu te amo, Rúbius. Não, não é esse amor. O amor que Paulo está dizendo aqui para nós, ele acrescenta, talvez você vai me entender melhor. Gálatas 6:2, Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Percebe aqui, meus irmãos, o amor pelo qual Paulo está sugerindo, orientando para a nossa convivência de igreja, é um amor que não me permite pensar outra coisa de irmã Dalva, se não for que ela é a filha de Deus, se não for que ela está aqui para ajudar. Não me permite pensar outra coisa do Marquinhos, se não for que eu preciso considerá-lo como Jesus considerou. Meu irmão, é um amor que traduz em você dar e ficar feliz por estar dando alguma coisa a alguém, e não simplesmente desejar receber, só receber. Paulo, ele escreve num contexto de que os irmãos estavam sendo avaliados por aquilo que comia, por aquilo que bebia, por aquilo que vestia. E Paulo está dizendo, não tem nada a ver, isso é contextualizado. Ou na verdade, isso é opcional. Vestir uma camisa bonita como essa que eu tenho aqui, obrigado. Ou vestir uma igual ao amigo Dilton, isso é opcional. Da mesma forma que amar um time de futebol, ou amar a política, falar de um time de futebol, ou falar da política, isto é opcional. O que Paulo está dizendo é que o meu amor por você não pode ser constrangido porque você torce por Flamengo e o Ernesto por São Paulo. Entendeu? O que eu preciso entender é que no meu relacionamento com o Senhor Jesus e com a sua igreja, existe algo que é inegociável. É o amor. Eu te amo a ponto de chorar quando o seu Flamengo perde. Ainda que São Paulo esteja ganhando. Isso é maravilhoso, não? Isso é maravilhoso. Mas percebe, irmãos, que do versículo 12 em diante, Paulo, ele vai amarrar. Que tipo de amor ele está falando? Paulo vai trazer para nós qual o termo deste amor, qual o exemplo deste amor e a fonte deste amor. E é isso que eu quero ver com você nessa manhã agora. Primeiro, os termos deste amor estão no versículo 2. Após sermos chamados para amar o próximo, vem agora o termo deste amor. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 2. Portanto, cada um de vós deve agradar o próximo. Percebe o termo? Agora está visando o que é bom para a edificação dele. Meu irmão, isso parece inofensivo, não é não? Mas é bem complexo. Nós precisamos agradar o nosso próximo visando o que é bom para a edificação da pessoa. Então, não é um amor desordenado ou desequilibrado. A obrigação de amar o outro não exige de nós fazer tudo para que o outro se sinta amado. Porque tem gente que se sinta amado, ou se sente amado, você, de alguma forma, corresponder uma expectativa errada dele, a despeito da fé, da Bíblia. Tem pessoas, por vezes, que se sentem amado quando você dá algo que a pessoa não está pronta nem preparada para viver. Então, percebe o que ele está dizendo aqui? Que eu preciso agradar você naquilo que é edificante para você.
enquanto meu irmão. Eu preciso agradar o outro mediante o que Deus estabelece, Cristo estabelece como termo para o amor. Amando em vista do bem do outro. Mas como Deus define esse bem? O bem de Deus, ou a definição do amor, ou do bem para edificação, não é atender capricho de ninguém. O amor que Deus requer, que nutra o nosso relacionamento cristão, não é atender capricho dos outros. Percebe algo sério? Não é atender às preferências momentâneas das pessoas. Não é atender às exigências das pessoas, enquanto pecadoras. O que Deus nos chama a fazer não é atender às imaturidades e à incredulidade do coração de ninguém, nem mimar pecador nenhum. Porque por vezes fala, não gosta de mim porque não está fazendo isso que eu quero. Você não me ama. Não. Eu te amo tanto a ponto de dizer não. Porque é para o seu bem. Isso é amor. Dizer sim, faz, não é amor. Nunca foi amor e nunca será amor. O amor diz sim quando deve dizer sim, o amor diz não quando deve dizer não. Isto é maturidade para entender e compreender. Então nós precisamos olhar para este próximo com a mente e os olhos de Cristo. Cristo nos amou a tal ponto de se entregar por nós no madeiro, mas Ele não nos amou para fazer tudo o que nós queremos. É dessa forma que nós precisamos lidar uns com os outros em nome do nosso Senhor Jesus. É amá-los para o bem que os edifica em Cristo Jesus. Sabe, nós somos chamados, irmãos, para amar as pessoas acima das suas exigências, simplesmente acima dos seus desejos mais desenfreados, acima. Então, nós precisamos amar apesar das pessoas. O termo desse amor, pelo qual precisa nortear o nosso relacionamento cristão, é apesar das pessoas, porque Cristo nos amou apesar de nós. Diz o Senhor que Ele nos amou, nós ainda num estado de pecadores deliberados. Então, nós precisamos amar os outros apesar dos outros. Um conselho aos fortes: não cedam simplesmente às necessidades imediatas dos fracos. O que eu quero dizer com isso? Você que já tem mais tempo de caminhada, não negocia princípios a despeito de aceitação. Não negocie princípios. O amor busca o bem. Então, quando eu amo, eu busco o bem para fazer aquela pessoa. Eu falo bem a relação àquela pessoa. Imagine, alguém chegar para o amigo Dilton e falar, aquela irmã Eliane, O que o amigo Dilton vai falar? Vigia aí com essa conversa. Baixa sua bolinha, muda esse tom, porque a Eliane, não é não, amigo Dilton? Amigo Dilton. Então percebe algo bastante importante, irmãos. Você fala bem de quem você ama. Então dizer que ama e não fala bem, não é amor. É qualquer coisa que eu chamo de conveniência. Nós precisamos amar. E Paulo, ele nos leva a um exemplo desse amor, no versículo 3. O exemplo desse amor está aqui no versículo 13. Olha só o que é que Paulo vai nos dizer. Como nós precisamos nos inspirar para amar. Porque também Cristo não agradou a si mesmo,
Mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Irmãos, Cristo não amou a si mesmo, demonstrando o amor para conosco. Esse deve ser o exemplo do amor. Quando se trata de amor, não filosófico, um amor inconveniente, um amor desconfortável, o maior exemplo é Jesus. Jesus amou-nos a ponto de sofrer, desconfortável. Então, amar o outro só no conforto, ou quando a expectativa está, não é amor, é qualquer coisa. E percebe que Paulo, de alguma forma, nos encoraja a isso, de que esse amor que nós precisamos é um amor diluído na prática do nosso dia. Percebe para mim, imagine comigo o cenário de Jesus nos últimos dias, ou no último dia. A Bíblia diz que Jesus, o seu suor transforma em sangue, gotas de sangue. Imagine Jesus de joelho, não sendo atendido em suas orações, mas não cedeu ao propósito que o trouxe aqui, para atender um desejo egoísta e imediato que Getsemane, de alguma forma, provocava. Irmãos, Jesus, ele abraça a vontade de Deus como bem eterno para nós. É por isso que ele ama tanto o mundo. Ele prefere sofrer para o bem eterno nosso, não dele. Ele não desejou a sua tranquilidade, o seu conforto, a despeito do nosso sofrimento e da penúria que o nosso pecado nos coloca. Jesus, ele não deixou que o desejo momentâneo tirasse ele a visão de nós, do nosso bem. É lógico que por vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender o que isso significa em suas linhas mais profundas. Porque nem mesmo os discípulos que andavam com Jesus, eles entenderam o que Jesus estava passando. Tanto assim é que alguns até sugeriram Jesus fugir. Não ame, fuja, se preserve. Você é querido demais para passar por tudo isso. Se guarde. Chegou um a dizer, você não vai para a cruz. Eles não entendiam nada do que significava o amor de Jesus, pela obra de Jesus, pelo propósito de Deus. Mas Paulo consegue pegar e descrever aqui nesse versículo 3, Cristo não agradou a si mesmo. Contrário de Paulo, que ofertou Jesus um escape, uma fugida, do Pedro, na verdade, mas Jesus, ele sabia que o seu sofrimento, o seu ministério, traria alegria indizível. Tanto assim hoje, que podemos estar alegres por aquilo que Jesus fez por nós. Então, Jesus, Paulo diz, ele diz que Jesus, ele não agradou a si mesmo. O que quer dizer ele não agradar a si mesmo? Uma compreensão muito básica, irmãos. Não agradar a si mesmo, ou agradar a si mesmo, seria Jesus ceder a cruz. Seria Jesus desprezar a cruz, evitar a morte, evitar, irmãos, essa tortura que foi a sua morte, a morte da cruz. Ele não evitou, ele não fugiu, porque ele sabia que a única maneira
mirinha de hoje você poder sorrir. Jesus, ele abandona todos os seus desejos humanos. Porque se você reparar de uma interpretação muito básica, é lógico que de uma forma Jesus não queria e de outra ele sabia que precisava. Porque quando ele chega e diz para Deus, se possível, passa de mim esse cálice, ele não estava muito afim. Mas, isso aqui é maravilhoso. Ele sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. E ele diz, contudo, seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Percebe, amigo Dildo? É a vontade de Deus que precisa ser feita na nossa vida. É a vontade divina, em lugar da nossa vontade. Irmãos, se nós formos, de alguma forma, parar e olhar para os nossos dias e colocá-lo na balança, para onde vai pender? Para a vontade de Deus ou para a nossa própria vontade? E olha que eu não estou falando de ativismo religioso. Eu estou falando de prioridade. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus sabia tudo o que lhe aguardava. Tanto assim, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, ele vai dizer, pois a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Falando de Jesus. Jesus sabia, e foi nisso que ele se sustentou. Deus em Cristo, irmãos, nos agrada profundamente, a ponto de nos libertar de agradar a nós mesmos. A ponto de nos libertar de agradar a nós mesmos ou em relação a outra pessoa. Queridos, eu quero ficar por aqui nesta manhã, certo de que no próximo domingo nós haveremos de continuar o versículo 4 até o versículo 7. Mas eu quero deixar na sua mente é que nós só seremos libertos de desviar os nossos olhos de nós mesmos e colocá-los nos outros, quando nós entendermos que o tempo da nossa caminhada, da nossa jornada com Cristo, nós não somos o fim. Nós só somos o meio. O nosso tempo, nós não somos o fim dele. Ou seja, você não está aqui sentado para você. A sua maturidade cristã é para encorajar o mais fraco. O seu crescimento é para encorajar os pequeninos. E os pequeninos eu também não estou falando de idade. Eu estou falando daqueles que talvez tenha menos tempo do que você na sua jornada. Precisa do seu testemunho para continuar firmados em Jesus. Pior coisa é nós passarmos por esta vida sem, contudo, entender o propósito de Deus para as nossas vidas e sem, contudo, realizar esta missão que Deus nos deu, de encorajar os pequeninos. Se até hoje você acumulou uma cultura cristã excelente, saiba, não é para você. O que Paulo está dizendo é que vocês que são fortes, vocês precisam, é um dever, encorajar os fracos nas suas fraquezas. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a aplicar esta palavra nos nossos corações e, consequentemente, fazer a nossa vida uma bênção aonde nós formos.